Sextou, 15 de dezembro de 2023, estamos entrando no ar com mais uma edição do TVC News. Sextou, gente, semana, ó, voou. Tudo bem com você? Passou bem a semana? Produziu bastante? Tá preparado já para o Natal? Semana que vem já chegamos no Natal, né? Já fez as compras? Como é que tá? Espero que você esteja conseguindo cumprir o seu planejamento. Para você que está acompanhando pela 103.3 Conexão FM, sou Fabiana Ismânia. Até 12h45 estarei aqui com você no TVC News. Muitas informações, muitas notícias acontecendo não só em Balneário Camboriú, como também no estado de Santa Catarina. E já quero aproveitar e te convidar para assistir toda a programação da TVC Panorama nos nossos canais abertos. São eles os canais 6, na NET TV Claro, canal 11.1 e 14.1, esses são canais digitais, 18.3 e também temos o aplicativo da TVC Panorama para você baixar aí e levar a TVC Panorama para onde você for, na palma da sua mão. Então, baixe o aplicativo da TVC Panorama e acompanhe toda a programação e, claro, TVC News diariamente de segunda a sexta, entre meio-dia e meio-dia e 45. Nessa época, muita gente chegando na cidade, muitos turistas, querem saber a programação local, então é aqui na TVC Panorama que você fica sabendo a programação local de Balneário Camboriú, Itapema, Itajaí, toda a região e, como já falei, do estado também. E tem o WhatsApp 3360-1101, salva aí o WhatsApp da TVC News, mande aquela sugestão de pauta, foto, enfim, participe aqui do jornal para você usar o jornal mesmo como um meio de comunicação, como um veículo de comunicação. Nós queremos aqui te servir. Vamos lá, vamos saber o que é manchete hoje no TVC News. Florianópolis prepara um dos maiores desfiles de Natal na Beira-Mar Norte. 12º Batalhão da Polícia Militar terá novo comandante. Juíza determina a reintegração de posse e invasores deixam o terreno na localidade da Toca. Professores reclamam de atitudes do sindicato em Balneário Camboriú. E ainda o comentário de Leonel Pavan e a previsão do tempo. Essas e outras informações você confere a partir de agora no TVC News. E a gente começa essa edição falando justamente sobre a situação do sindicato com os professores aqui em Balneário Camboriú. Nessa semana teve uma reunião e o clima ficou bastante tenso, bastante complicado. Comigo aqui o professor Marco Antônio, que faz parte da educação de Balneário Camboriú, para falar o que está acontecendo, que insatisfação é essa, que indignação é essa. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer o espaço aí que foi cedido para que a gente pudesse falar. Na verdade, nós temos hoje um pequeno problema de representação, me parece, dos profissionais do magistério junto ao sindicato que representa a categoria. Eu não estou aqui, evidentemente, né, na condição de representante dos professores. Quem faz esse papel é o sindicato. O que a gente tem percebido ao longo aí dos últimos 2 anos é que as nossas negociações em várias pautas que a educação tem hoje em Balneário Camboriú, elas não vêm avançando. E a gente gostaria de uma posição um pouco mais enfática dos nossos representantes no sentido de pressionar, né? Que a categoria pudesse pressionar para que fossem feitas as alterações que são necessárias para a melhoria da qualidade da educação, do ensino em Balneário Camboriú. Essa cidade já foi referência, tinha unidades, escolas, modelo, que eram muito elogiadas, os outros municípios invejavam a forma como era feita a educação pública em Balneário Camboriú. E, infelizmente, isso vem mudando ao longo dos anos, a gente vem tendo retrocessos visíveis, né, de infraestrutura, de materiais, de ausência de materiais nas escolas. E é essa nossa insatisfação, isso que acaba gerando alguns conflitos. E a forma como a gente foi tratado, principalmente na última Assembleia, a maior parte dos profissionais não concorda, né, com a forma como vem sendo conduzido esse processo, e é esse o problema, né? Agora, professor, né, o senhor disse que não representa os professores, mas aqui o senhor está na condição de professor, representando os professores, não para negociar com o executivo, mas para tratar com o sindicato, isso que está acontecendo dentro do sindicato. E o senhor acredita, ou os professores acreditam, essa falta de avanço na pauta da educação, a postura da presidência, da diretoria do sindicato? Isso sem dúvida. Tem algumas falas até
que machucam os professores em certo sentido. Que quando a gente tenta se colocar na Assembleia, quando a gente toma alguma decisão que não está em conformidade com aquilo que a mesa coloca, nós somos taxados de truculentos, já fomos chamados de pessoas que vão fazer baderna. Então, o nosso presidente, o Dr. Lolli, o sindicato não pode ver a gente primeiro como inimigo, né? Nós somos sindicalizados e a gente vai lá fazer algumas exigências, né? À medida que a gente percebe que as negociações não avançam. E aí eu tenho que concordar com ele quando, isso até é interessante, existe um comportamento na psicologia que é chamado de projeção, né? A projeção é um movimento de defesa em que você atribui aos outros alguns comportamentos que você tem que não são os ideais, e aí você deixa a pessoa ficar se defendendo daquilo e tira o foco da atenção de você, né? Então existe realmente hoje, nas assembleias, um grupo truculento, que é a minoria, que quer monopolizar a palavra, que não aceita um debate saudável de ideias, não aceita o contraditório, não respeita as decisões que são tomadas na Assembleia, não dá fala, né, não permite tempo de fala ou corta o microfone daqueles que estão falando quando o encaminhamento não é aquele que foi previamente estabelecido ou acordado como mais correto. E existe um outro grupo que é realmente majoritário. Esse grupo ele procura se colocar no sentido de tentar melhorar a educação pública de Balneário Camboriú, faz as suas reivindicações, algumas reivindicações são salariais, outras são de infraestrutura, outras são de material. Esse grupo é o grupo realmente majoritário, está lá defendendo a sua classe, a sua categoria, os seus direitos. E eu tenho orgulho de fazer parte desse grupo majoritário, e esse grupo são os trabalhadores da educação municipal. Certo. Professor, o senhor também falou que a educação em Balneário Camboriú já serviu de exemplo, já foi motivo de orgulho, e que agora, por conta dessa gestão, pelo menos, né, são 2 mandatos com o prefeito Fabrício, algumas coisas desandaram ou não servem de exemplo, como a falta de infraestrutura. E eu me lembro que essa semana, na 90.9, na Divino Oleiro, no Jornal da Manhã, nós conversamos com uma outra professora que falou que, inclusive, alguns materiais são comprados por vocês, professores, para atividades na sala de aula, para atividades na escola. E eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, sobre essa estrutura, essa falta, e se isso é colocado para o sindicato, não é considerado, o que acontece? Não, na verdade, todos já conhecem essa realidade, ela já foi amplamente divulgada, vários vídeos já foram gravados, já foi feita denúncia. Não acredito que o executivo ou o sindicato teria como hoje dizer que não conhece essa realidade. E assim, vai desde o material mais básico. Na escola que eu trabalho em 2 unidades. Né? Numa dessas unidades, por exemplo, nós passamos os últimos 30 dias sem papel toalha na unidade. Então assim, tem gente que acha que isso não tem um valor pedagógico, mas pense o seguinte, você manda seu filho para a escola e o seu filho em casa sempre foi ao banheiro e lavou as mãos. Aí ele vai na escola, pede para ir no banheiro hoje, essa semana, ele chega lá e não tem papel para ele secar a mão, ele tem que secar no papel higiênico. Daí fica tudo agarrado na mão dele. Nem lava, né? Aí ele vai se incomodar com isso. Aí no dia seguinte ele pede de novo para ir no banheiro, a situação é a mesma, na semana seguinte essa situação é a mesma. Ele passa a ir para o banheiro e não lavar mais as mãos, porque ele não tem como secar. Aí ele chega em casa e repete o mesmo comportamento. Aí os pais vão perguntar, poxa, o que acontece lá na escola que o meu filho foi educado de determinada maneira, fazia tudo certo e agora ele não faz mais? É que ele não tem condição na escola de secar a própria mão. Nós temos hoje na escola, por exemplo, os quadros brancos. O quadro branco a gente precisa do canetão para escrever. Já teve semana que nós chegamos na escola, pelo uso que a gente faz do canetão, acaba a tinta, nós temos que recarregar. E aí tu chega lá e não tem tinta para recarregar. Então tu não tem como recarregar o canetão. O único recurso que ainda te resta é o canetão para te passar, de repente, o exercício no quadro, tentar explicar, e tu não tem nem a tinta para usar esse canetão. Se tu tiver a tinta... Isso é reportado, professor? Isso é reportado. Se não tiver a tinta, talvez tenha a tinta, mas aí não tem um papel toalha para te limpar a mão depois que tu sujou carregando o canetão. Então tem essas situações. Ou seja, tem a tinta, mas não tem papel toalha, ou tem papel toalha, não tem a tinta, aí, não tem tudo. Vamos dar outros exemplos. A escola que eu trabalho há mais tempo, que eu estou há 15 anos, é o Nova Esperança. O Nova Esperança ele tem um problema, não é que chove dentro, ele tem um problema na calha, e quando a calha não dá conta da vazão, acaba molhando a quadra e
ele infiltra e atinge as salas de aulas que ficam no andar de baixo. Chove dentro. Chove dentro, mas aí tem que ser uma situação de uma chuva mais volumosa. Não é a mesma coisa que o Dona Lili, que basta ser uma chuva fina com vento, que daí você já vai ter goteiras, e eu trabalho nessa unidade também, na sala de aula toda. Mas o Nova Esperança, por exemplo, a gente tinha laboratório de informática. O laboratório de informática, a escola foi construída, foi entregue com o laboratório, mas nesse período que eu trabalho lá de 15 anos, nós nunca tivemos internet que fosse funcional para utilizar esses computadores. Imagina hoje, o nosso diário é online, a gente coloca a presença do aluno, as notas, tudo, o sistema é online, então você precisa de um aplicativo no celular. Nem celular, nem tablet, nem computador nunca nos foi disponibilizado, você usa o seu próprio celular. E se você quiser atualizar o sistema, alguma coisa assim, passar os dados, tem que ser com a sua própria internet, porque a da escola nunca funcionou. A gente já encaminhou diversos ofícios, já foi tentado resolver a situação de diversas maneiras ao longo dos anos, mas a gente não tem um retorno. E aí entra em vários outros aspectos, né? A questão, por exemplo, de a falta de eleições democráticas para os gestores da unidade. Algumas coisas que acontecem são passadas para frente, outras, dependendo da direção que você tem, essa informação acaba não passando, que é para a comunidade não ter conhecimento dessas coisas que acontecem. Então, são várias coisas que se interrelacionam, e se a gente juntar ao longo dessa caminhada, ao longo dos anos, hoje a insatisfação é muito grande. Mas a questão da pauta salarial ali, realmente, na última Assembleia, ela foi bastante preocupante, porque a gente foi convocado, acreditando que haveria uma proposta do Executivo, e a proposta que foi apresentada foi a seguinte: foi encaminhado um ofício para o sindicato, depois da reunião que eles fizeram com o prefeito no dia 7, e está literalmente no ofício. A gente só pode fazer algum movimento, a gente só pode estudar financeiramente que se pague o piso dos profissionais do magistério se o Hospital Ruth Cardoso for entregue à OS, que nada mais é do que a privatização do hospital. Então, eu gostaria de perguntar inicialmente, né, o que a saúde tem a ver com a educação, que a gente vai ter que esperar um problema da saúde se resolver. O segundo ponto é ainda pior, que só haverá negociação caso uma ação que a prefeitura tem junto aos outros municípios para que eles ajudem a custear o Hospital Ruth Cardoso, já que é usado por toda a região. Só a partir do momento que os outros municípios passem a pagar a conta do Ruth Cardoso, é que daí eles vão sentar com a gente para negociar. Perceba que a gente está no processo de negociação desde 2022. Então, a gente já tem perdas em 2022, tem todo o ano de 2023, e o ano de 2024, infelizmente, para a gente, né, é um ano eleitoral em que abril é o máximo em que a gente pode negociar. Dali para frente, ninguém mais pode aumentar a despesa por conta do pleito. Né? Então, e aí na Assembleia, né, nos foi colocado uma proposição que foi amplamente rejeitada pela maior parte dos professores. E mesmo assim, essa semana o sindicato vai em outro canal, uma outra rádio, fala que a proposta foi realmente rejeitada, mas que como a gente não tinha proposta, porque a gente não pôde propor, como a gente não tinha proposta, então não seria, eles manteriam as atividades conforme estava planejado anteriormente, ainda que tenha sido rejeitado na Assembleia. Entendi. Aí fica complicado. Eu pessoalmente já fui ao sindicato, estou tentando desde setembro entrar em contato com as pessoas do sindicato, porque eles já tiveram 6 reuniões com a prefeitura, para que me apresentassem os números, que mostrassem para a gente, que a gente pudesse estudar, porque é difícil para os professores acreditar que a prefeitura de Balneário Camboriú não pode pagar o piso aos profissionais do magistério. Municípios muito menores da nossa região, com orçamento muito menor, conseguem fazer isso. Então, é uma série de problemas que nós temos, né, que a gente tem que equalizar, assim, mas eu ainda acredito que a gente possa conversar nesse sentido. Professor, muito obrigada. A gente vai voltar a conversar sobre isso. Fica aqui o espaço aberto para o secretário de Educação, Marcelo Assuti, e também para o presidente do sindicato, o Loli, para responder tudo que foi colocado aqui pelo professor, que envolve a educação. O espaço está aberto para vocês para a resposta. Ontem aconteceu, muito obrigada, professor. Ontem aconteceu em Camboriú a reintegração de posse do terreno que havia sido invadido na localidade da Toca. A juíza Karina Miller determinou a reintegração de posse na área de invasão na localidade da Toca, em Camboriú. Essa decisão judicial foi cumprida ontem à tarde.
Os terrenos foram invadidos no sábado por dezenas de pessoas que afirmam terem comprado as terras em 2019 de uma construtora. No entanto, todo o condomínio está embargado por ordem judicial. A decisão foi cumprida por policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar com o apoio da equipe tática, além do Corpo de Bombeiros e também de funcionários da Fundação do Meio Ambiente e da Secretaria de Obras e de Planejamento do município. Segundo o presidente da FUCAM, Edson Godinho Mafra, 5 oficiais de justiça deram ordem para as pessoas saírem do local e retirarem seus pertences. Toda a ação ocorreu de forma pacífica. E agora inicia então a parte de limpeza e o cercamento da área e monitoramento da área para que não ocorra mais invasões. Vamos ao intervalo e na volta vamos falar sobre a troca do comando da Polícia Militar. A gente já volta.